sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos dar início à produção de vídeos diversos com vários conteúdos, onde nós vamos analisar muitos assuntos à luz da Palavra de Deus. E para começar, nós vamos falar acerca da questão dos mortos, que é um assunto aí que mexe bastante com o imaginário das pessoas, há muitas explicações, algumas controvérsias, enfim. Então nós resolvemos trabalhar essa questão à luz da Palavra de Deus, para que de fato nós possamos compreender verdades essenciais e entendermos de fato o que acontece com a pessoa depois que ela morre. Então a primeira coisa que eu gostaria de citar aos Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois segue-se o juízo. Essa palavra aí, utilizada homem, não está falando de gênero, está falando de toda a raça humana em geral. Então, a primeira coisa que nós vemos pela palavra é que todo ser humano está ordenado morrer uma vez, e depois se segue o juízo. Mas então fica aquela questão: e quem morre pode comunicar-se com os vivos? É possível isso? Alguém que já morreu responder a questionamentos de vivos, tais como aonde está, o que está fazendo, o que está sentindo? Biblicamente, como nós podemos entender isso? Desde os tempos mais remotos, da antiguidade, nós sabemos que a questão da morte ela é algo que mexe muito com as pessoas, não só no sentido emocional, por conta da perda de alguém, a dor do luto, dependendo das vezes a condição que aquela familiar, aquele ente querido faleceu. Isso abala psicologicamente as pessoas, e muitas das vezes é óbvio que tenta-se novamente uma comunicação, saber o que aconteceu com aquela alma, com aquele espírito, depois que desencarnou, e como vive agora, que condição está. Então isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa que acompanhou sempre a história da humanidade. Tanto é que nós vamos observar que desde os tempos também mais antigos, o próprio Deus, ele já conhecendo todas essas coisas, os desejos, sentimentos, as emoções do ser humano, ele já procurou trazer orientações para que realmente as pessoas não incorressem em erros na busca de tentar comunicar-se com os mortos. Então nós vemos no livro de Levíticos, capítulo de número 20, versículo 27, que diz assim: o homem ou a mulher que entre vós invocarem os espíritos dos mortos, forem médios, adivinhos ou se envolverem com obra de feitiçaria, serão sumariamente condenados à pena de morte por apedrejamento, e seu sangue cairá sobre eles. Então, nós vemos aqui algo que parece até bastante radical, da parte de Deus. É uma proibição extrema, com uma penalidade também alta para quem cometesse tal atitude. Então, Deus já orienta, já ordena ali ao seu povo, que estava naquele processo, que depois de ter saído ali daquela condição de escravo no Egito, e agora estão naquela situação de atravessar o deserto até que chegassem à terra da promessa, mas é que esse povo vinha com toda essa bagagem cultural, de costume, de tradição do Egito, e Deus começa já trabalhando, orientando o povo para que realmente começasse a entender o propósito, os planos de Deus e a vontade de Deus para a vida deles,
e Deus trata de tantos assuntos, entre eles essa questão dos mortos. Em Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 e 11, Deus novamente reitera essas ordenanças, tanto é que a palavra Deuteronômio é repetição da lei. Então, Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 diz que entre o teu povo não se encontra alguém que queime seu filho ou filha, nem faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia. Versículo 11, ou que pratique encantamento, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. Então, meus amados, nós vamos ver que Deus mais uma vez repete essa ordenança, né? E orienta o povo para que não praticassem aquele costume que existia entre aqueles povos, quando a primeira citação que Deus está dizendo que não queimasse os seus filhos, porque os cananitas praticavam esse tipo de culto religioso, a divindade que eles tinham lá, a sua crença, onde as crianças, bebês ainda vivos, eram sacrificados no fogo como um meio de aplacar a ira dessa divindade, alcançar favores deles. Mas vamos ter aqui a questão dos mortos. Então, mais uma vez, Deus ele fala que não praticassem esse tipo de coisa, que não tivessem aquele costume no meio do povo, dessa questão de mediunidade, ou pessoas que viessem a consultar espíritos de mortos. Também no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 8, versos 19 e 20, tem uma outra orientação neste mesmo assunto, que diz assim: quando vos disserem, ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho, ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Então, aqui está dizendo que existia o costume do povo, recorrer a esta chamada mediunidade, recorrer à invocação dos mortos em favor daqueles vivos. Nesse caso, a favor justamente muito por essa questão de buscar resposta, tentar amenizar o sofrimento da dor, por a perda de alguém. Mas existem outras situações, mas especificamente acontece muito isso. Aí, versículo 20: respondereis, o que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Então Deus está dizendo que no meio da dor, do sofrimento, desse vazio pela perda de alguém que fica, quando acontece a morte, não devemos procurar respostas naqueles que morreram, e sim procurar na lei do Senhor, nos ensinamentos de Deus. E é por isso uma das razões de nós estarmos produzindo esse material, esse vídeo, para que de fato nós possamos entender que na dificuldade, na dor, no luto, no sofrimento, e hoje nós estamos numa condição bem propícia a isso. Nós estamos ainda no meio de uma grande pandemia, muitas pessoas ainda estão perecendo, morrendo, ou recentemente morreram. Então tem aí um grupo enorme de pessoas que estão aí sofrendo, a dor do luto, da perda. Tem famílias que foi pai, mãe e filhos, inclusive, e restou ali um outro filho, um outro familiar, enfim. Então é um momento muito propício de nós tratarmos sobre este assunto. Também nós vemos pela palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 16, versículo 26, que é um versículo que está dentro de uma parábola contada por Jesus. Eu sei que alguns consideram uma parábola, outros não, enfim, mas fato é que é um relato, que Jesus fala acerca de dois personagens, rico e um Lázaro, que morreram, e cada um seguiu um destino diferente, os seus espíritos, depois da morte. E ali houve uma situação onde o rico, não quer dizer necessariamente que todo rico vá para este lugar por ter dinheiro. Isso o que
está em questão, não é a riqueza ou a pobreza, a questão é uma comparação que está sendo feita, né, por Jesus entre dois personagens. Então, a Bíblia está dizendo que o rico ele foi para um lugar de tormentos e ele pede, né, que ali ele faz uma intercessão para que pedisse alguém que molhasse pelo menos a ponta do dedo, né, e tocasse nos lábios para tentar refrescar ali aquele sofrimento de dor, mas é dito que havia, né, um abismo, uma separação. Então diz assim, versículo 26, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, existe uma limitação no mundo espiritual, né, desses seres, as pessoas, na verdade, que morreram. Então, os espíritos estão circunscritos a alguns lugares, então eles não têm essa liberdade, está transitando em todo lugar, e muito menos vindo novamente à Terra para trazer qualquer tipo de mensagem ou qualquer tipo de conteúdo que seja. E aí fica aquela grande questão, né? Então, mas por que nós tínhamos, por exemplo, aqui um homem, né, no nosso país chamado Chico Xavier, que as pessoas diziam que ele tinha essa espiritualidade, né? Ele tinha essa mediunidade, ele comunicava-se com os mortos, né? Era um personagem muito conhecido aqui entre nós brasileiros, né, que exercia essa função. Então, nós vamos trazer aqui uma palavra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz assim: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Pode parecer um pouco dura essa palavra, mas é a palavra de Deus, né? Então, essa mediunidade, essa comunicação com os mortos, na verdade não passa de um engano de Satanás, que Jesus disse em João 8,44 que ele é o pai da mentira. Então ele produz esse engano para aprisionar as pessoas e as pessoas acreditarem nessa prática de mediunidade, nessa prática de consulta, né, e conversa com os mortos, e levando as pessoas ao engano pela fragilidade emocional que estão vivendo, pela perda de alguém. Então, Satanás é especialista em produzir esses enganos. É por isso que Deus, de forma ampla, ele orienta o povo, orienta a todos nós, que nós não venhamos buscar esse tipo de contato, essa comunicação, né, saber da condição de alguém que já morreu, porque na verdade esses espíritos eles não são das pessoas, na verdade eles são espíritos maus que manifestam-se nessas sessões mediúnicas e produzem engano e afastam as pessoas de fato da palavra e da obediência àquilo que Deus determina para todos nós. E eu concluo com a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 20, ou capítulo 5, versículo 20, que Paulo faz aqui um contraste, né? A partir do versículo 19, ele faz uma comparação entre as obras da carne e fruto do Espírito. Obras da carne se entende como ações pecaminosas que o ser humano pratica, e fruto do Espírito é aquilo que é produzido no ser humano mediante estar em comunhão com Jesus Cristo. O Espírito Santo habita nele e a sua vida agora vai produzir, né, vai fazer coisas aonde glorificam a Deus, comportamentos, pensamentos, atitudes que de fato estão de acordo com a palavra de Deus. Então, Gálatas capítulo 5, versículo de número 20, vai dizer-nos assim, acerca das obras da carne: idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aí versículo 20, para a gente complementar o que Paulo está dizendo: e eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então eu quero voltar aqui ao ponto inicial do versículo 20, que diz: idolatria e feitiçaria. Sim, Deus considera como feitiçaria esse tipo de prática
de comunicação com os mortos. Se você for alguém que crê, né, e talvez se sinta ofendido por esta palavra, eu convido você a procurar dentro da sua fé, da sua crença, principalmente as pessoas que acreditam, né, nesta comunicação com os mortos, são as pessoas espíritas, né, que tem aí como referência Allan Kardec, mas o próprio Allan Kardec declara no livro dos Médiuns que não é possível ter certeza, né, de que o espírito que aparece na sessão mediúnica está se apresentando ali com verdade, ou seja, não é possível identificar a identidade daquele espírito que se manifesta numa sessão mediúnica. Eu vou dar um exemplo simples para você entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, numa sessão mediúnica, um espírito que aparece identificando como João, Allan Kardec declara não saber ao certo, ter certeza de que aquele espírito realmente é do João e está procurando-se uma comunicação. Caso você tenha uma dúvida a mais em relação a esse assunto, estou disponível para esclarecer e para indicar para você aonde tem isso no livro dos médiuns. Vou deixar por enquanto no ar para despertar essa curiosidade, mas não estou falando aqui de uma coisa sem convicção não. Eu tenho como provar para você que o próprio Allan Kardec declarou tal fato. Então, se Allan Kardec, que aí é um grande ícone, né, desse pensamento, desses ensinamentos acerca dos espíritos, ele mesmo declara não ter condição de identificar a identidade do espírito que aparece na sessão mediúnica, eu prefiro ficar com a palavra de Deus que traz tudo para nós aqui acerca disso e nos ensina que de fato nós não devemos buscar esse tipo de prática. Fiquem todos na paz, que Deus os abençoe. Se esse conteúdo falou com você, ensinou para você, compartilhe nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, se inscreva no nosso canal, coloque aí aquele joinha, gostei ou não gostei, você pode aí dar o seu like ou dislike, enfim, da maneira que você achar melhor, mas nos ajude a propagar a palavra de Deus.